Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje está comigo aqui no estúdio uma mulher que é referência na política nacional. Ela foi vereadora, deputada estadual, deputada federal, ministra. São 30 anos dedicados à representação. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada por ter aceitado fazer essa conversa conosco. Muito obrigada, Lu. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e tu teres um programa, um encontro com mulheres para a gente poder conversar sobre o que significa estarmos na vida pública, estarmos na publicidade, no jornalismo, como tu estás e, de uma certa forma, como eu estou na vida pública a serviço da população. Eu acho muito legal estar aqui. Muito obrigada por ter vindo. E eu já vou pegar esse gancho, porque 30 anos é muito tempo, né, de construção de imagem. E muitas vezes a gente fica com fragmentos da imagem daqueles que nos representam e a gente vai se reinventando ao longo desse período. Eu queria começar a nossa conversa pedindo para que a Maria me falasse sobre a Maria, da sua trajetória, porque um dos objetivos também do nosso programa é que outras mulheres vejam que é possível fazer política, que é possível ser representante. E como é que se faz isso, né? Me conta um pouquinho da tua trajetória. Bom, Lu, sim, nós somos movidas pelos nossos sonhos e perseguimos, buscamos realizá-los, seja qual for o desafio. Eu compartilho isso, acho que com todas as mulheres um pouquinho, porque mães, avós, tias, filhas, nós em algum lugar a gente sonhou alguma coisa pra gente, foi buscar, nada veio pronto. Até porque quando a gente entra em qualquer lugar, sempre também surgem os preconceitos, a discriminação, mas a gente enfrenta. Então, eu sou uma pessoa que sempre vivi essa coisa da representação mesmo, desde muito pequena, na escola, no bairro, comunidade. Fui eleita para Grêmio Estudantil, participei de campanhas como as das diretas, da campanha pelo voto aos 16 anos, fui coordenadora daquela campanha ainda, nem votava. E, ao participar da vida política desta forma, da construção daquele momento da democracia brasileira, me apaixonei pela política como forma de transformar a realidade. E aí concorri à eleição, fui eleita a primeira vez, nem imaginava que seria eleita naquele momento, era a vontade de participar que me colocava, uma vontade muito coletiva, com muitas outras mulheres. Houve momentos que eu achava que só as pessoas mais próximas realmente estavam acreditando que eu pudesse seguir adiante, mas foi virando uma onda positiva de muitos apoios, de muitas pessoas acreditando, e uma certeza na minha vida: não existiu nunca espaço para decepcionar. Eu sempre precisei reforçar que essa confiança das pessoas precisa ser devolvida no formato de trabalho. Eu já ia te perguntar isso. De onde vem tanta energia, né? De onde vem essa motivação, né? Porque 30 anos é uma vida dedicada a isso. Ela vem das pessoas. Vem das pessoas e vem daquilo que a gente considera que é uma verdade, de que é possível transformar a realidade, que quando tu abraça uma causa, até porque, como eu trabalho com as causas. Minha vida são as pessoas e as causas que elas carregam. E transformar, muitas vezes, a causa que uma pessoa te traz em uma política pública, em uma ideia de atendimento a todas as pessoas, melhorando a vida das pessoas, é algo apaixonante. Eu me lembro aqui em Porto Alegre, quando eu era vereadora, meu primeiro mandato, eu estava numa parada, num ponto de ônibus, e uma pessoa falou comigo sobre ser uma pessoa cadeirante e não querer que o motorista, o cobrador, a carregasse para dentro do ônibus. A pessoa disse: eu quero entrar no ônibus. De forma digna. De forma... Usou uma palavra, com autonomia. Eu quero poder entrar no ônibus com autonomia. Existem lugares em que isso acontece, mas em Porto Alegre não acontece. E aí eu voltei para a Câmara, pensei muito sobre aquilo, estudei lugares que já tinham adaptado os veículos, os ônibus, o transporte coletivo, os pontos, as paradas, e fiz uma lei sobre a adaptação do transporte coletivo de Porto Alegre. Então, muitos dos projetos que eu entrei, muitas das leis, que eu já sou autora de muitas leis no Brasil e também em Porto Alegre, tem a ver com ouvir as pessoas, levar as ideias e transformar em realidade. E hoje, eu quero muito fazer com que a lei seja realidade praticada na vida das pessoas quando eu penso em qualidade de vida, em cada uma das áreas. E isso move.
Isso move. É energia. Não tem como não ser, tem. né? Isso é bonito, é bom. Mas para as mulheres não é muito fácil participar da vida política. Uma das nossas convidadas muito querida, a doutora Maritânia, ela disse: Luana, o ambiente político é um ambiente muito hostil ainda às mulheres, né? Para ti, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam, Maria, ao entrar na política? Ou quais foram os principais desafios que tu enfrentou nessa jornada? No começo, eu creio que eu enfrentei o desafio de ser jovem, porque também há, assim como há discriminações, as discriminações etárias estão entre as piores. Perfeito. Às vezes tu és muito velha, às vezes tu és muito jovem, então essa coisa de estarem sempre julgando. E eu fui eleita vereadora de Porto Alegre com 25 anos. E, portanto, meu primeiro mandato começou quando eu tinha 26 anos. E eu me lembro, das vezes, as pessoas dizerem, assim, ficarem com uma ideia de que, como alguém jovem, eu talvez não levasse as opiniões, eu fosse mais seguir o roteiro do que aquelas outras pessoas estavam fazendo. Mas eu tinha uma meta, que era também aproximar a política das pessoas, seguir o trabalho nos bairros, seguir o trabalho com as causas que me levaram até lá. Na minha primeira campanha, eu escolhi alguns verbos que eu queria representar na Câmara Municipal. E entre esses verbos estavam abraçar as causas das mulheres, lutar pelos direitos das meninas. Então, esses verbos, eles me fizeram de mim uma composição. E eu tinha o que dizer mesmo sendo uma pessoa jovem, porque com 25 anos a gente é jovem, sem dúvida alguma. E aquilo foi o primeiro desafio. Mas eu nunca tinha sentido realmente a violência política de gênero até chegar à Câmara dos Deputados. E aí, na Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida que a barra ficou pesada e realmente ser uma mulher que não se encaixa no padrão de feminilidade que talvez alguém queira te colocar, que é tu ser aquela pessoa sempre quieta, né? Nós somos firmes no que dizemos. Nós somos fortes no que fazemos. Nós somos sensibilidade, mas nós somos luta também. Nós somos todos os sentimentos como mulheres. A gente não está querendo mais se permitir estereótipos. Nós podemos ser, ao mesmo tempo, sensíveis e fortes. Competentes, técnicas e políticas, firmes. Então, eu acho que esse enfrentamento da violência política foi o que foi mais difícil para mim e continua existindo. Aliado, nesse momento, a um certo racismo também. Porque agora as mulheres negras estão desbravando também seus espaços. Pioneira, a nossa querida Benedita da Silva. Mas agora mais mulheres negras, e que bom, estão ocupando espaços. Então, minha tarefa é também acolher quem chega. E essa violência, ela é uma barreira de entrada, mas ela também é uma barreira de permanência. Porque passar por essas situações todas, né, e permanecer fazendo política também é muito complicado. Como é que tu lida com isso? Como é que tu te reorganiza? Como é que tu organiza os teus posicionamentos? Como é que essa lacuna de autoridade tu consegue fazer esse drible? Tem fórmula? Não tem. Não tem, mas o mais importante, que pelo menos aconteceu comigo, eu não posso dizer assim, nunca pensou em desistir diante dos ataques? Todo mundo pensa. Mas aí vem o grau de responsabilidade que tu tens com a vida pública e com tantas outras pessoas. Porque se tu deixares que te derrubem, quantas outras mulheres serão derrubadas também? Então, toda vez que houve uma agressividade contra mim, que eu precisei entrar judicialmente contra alguém para defender a minha honra, a minha dimensão moral, a mim mesma, eu percebi que aquela violência, como uma mulher na vida pública, aquela violência que me era dirigida na forma de me humilhar publicamente, eu precisava reagir a ela, até como um exemplo para as outras mulheres que não têm tantos instrumentos para reagir como eu tinha. E aí, quando ganhei as ações judiciais, enfim, fui ganhando ações judiciais e distribuindo o dinheiro das ações por danos morais, chamei entidades de mulheres, ganhei ação judicial e distribuía. E por quê? Para mostrar, olha, essa ofensa foi contra todas nós. E é por todas nós que nós lutamos, para que nenhuma seja agredida nunca. Embora a política seja o mundo das ideias, as agressões elas não acontecem, né, nesse mundo, elas estão num outro universo, né? Principalmente agressões que envolvem dimensão de gênero, né? Muito. Em todos os sentidos elas buscam te diminuir, te invisibilizar e talvez, inclusive,
te envergonhar diante das outras pessoas. Isso acaba atacando a autoestima das mulheres, né? E não é a primeira vez. Mais de uma mulher sentou nessa mesa e disse, Luana, eu nem sei se ao final do meu mandato eu era aquilo mesmo, né? De tanto que me falaram sobre mim mesmo. E aí eu vi que eu realmente estava com um problema. As pessoas estavam dizendo quem eu seria ou quem eu deveria ser. E tá tudo errado. Eu vim aqui para trazer as minhas ideias, para trazer as minhas colocações, para fazer os meus projetos. E essa discussão está indo para um lugar que não é muito legal. Claro, mas aí, Luana, o fundamental e o que eu aprendi hoje, como uma mulher madura, é que tu tens que voltar ao que te moveu a estar nesse espaço. E o que te moveu a estar nesse espaço, as causas, as ideias que tu carregas, ninguém te tira. Ninguém derruba as ideias que a gente tem. Porque elas são verdadeiras, elas não são algo da boca para fora, elas estão dentro da mente, do coração. Nós fomos movidas por ideias para chegar até aqui. Ninguém foi lá comprar um mandato, distribuir benefícios para receber. Não, eu sempre disputei os mandatos, disputei inclusive contra as mentiras, as fake news. Dificilmente, ou seja, outras mulheres sofrem como eu fake news. Mas eu acho que nenhum homem neste país sofreu tanto quanto eu por conta de mentiras. E fake news é uma coisa terrível, porque, na verdade, tu não estás mais te defendendo, apresentando tuas ideias a partir do que tu acreditas de fato, mas de mentiras que foram colocadas, projetos que tu não fizesse, ideias que tu nunca disse. Então, essas caricaturas, esse estereótipo precisa ser rompido. E tu rompe de verdade. Eu me sinto forte, madura, por ter rompido e ter deixado para trás todos os que tentaram me derrubar. Muito bem. Com relação aos momentos de conquistas, Maria, as conquistas mais significativas para ti na tua trajetória, o que te trouxe mais felicidade e satisfação nessa jornada? Algum especial? São muitos momentos, mas eu acho que eu estou no meu momento de maior alegria política. Porque este é o momento que eu me coloco à disposição para servir a minha cidade. As pessoas que me fizeram quem eu sou. Que me fizeram forte, inclusive, porque nos momentos difíceis me reelegeram. E ser reeleita com tantos ataques e chegar novamente quando aqueles que me agrediam tentavam me derrubar e o povo da minha cidade elegendo novamente, dizendo que estava lá, que estava contente e acreditando no trabalho. Então, a minha cidade, Porto Alegre, né, que até eu estou recebendo o título de cidadã de Porto Alegre, porque eu nasci em Veranópolis, mas eu cheguei aqui muito pequena. E quero agradecer muito, porque essa trajetória me faz hoje dizer que eu estou no período de maturidade da vida política e de maturidade como mulher, como mãe, como esposa, como companheira. Eu acho que ter me preparado, do ponto de vista pessoal, aprovar leis me faz feliz, ser autora da lei, de cotas, da lei, de toda a legislação que protege as mulheres e as meninas brasileiras contra o estupro, eu fui a relatora. Né? Eu alterei o Código Penal brasileiro para que mulheres e meninas tivessem proteção diante dos crimes sexuais. Crimes que eram contra os costumes. E hoje são vistos como crimes contra a pessoa. Então, consegui, na lei, estabelecer a voz das mulheres, a voz das meninas. Sou autora da lei de escuta protegida, sobre como se faz um inquérito para proteger uma vítima de abuso e de violência sexual. Da lei de adoção, sobre famílias substitutas, da lei de cotas raciais nas universidades. Sou autora do Não é Não para o Brasil, que está entrando em vigor, e da lei que define pensão aos órfãos de feminicídio de famílias mais pobres. Fui relatora da lei do feminicídio na Câmara. Trabalhei na Lei Maria da Penha. Portanto, sou autora de muitas e muitas leis. Mas eu acredito que, quando eu fui eleita para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, votada por todos os partidos, agora, eu sou a secretária da mesa, foi uma alegria diferenciada, porque ao longo de 6 mandatos eu estive em muitos debates, em muitas polêmicas, com a necessidade de muitas atitudes firmes. E, ao mesmo tempo, granjeei o respeito dos meus colegas que me deram seu voto para ser a sua representante na mesa diretora, e pessoas de todos os partidos, evangélicas, católicas, da religião de matriz africana. Então, eu acho que eu estou num momento plena, porque eu estou feliz de poder
representar a minha gente e trabalhar na minha cidade. Que legal viver esse ciclo, né? As pautas das mulheres, elas estão na tua vida desde o teu primeiro mandato. Tu elencou uma série deles aqui que essas causas te acompanharam, essas pautas te acompanharam a vida toda. Como é que tu vê a possibilidade da gente aumentar a representatividade feminina? Tu vê uma possibilidade de aumento do número de mulheres na representação? Como é que a gente faz isso? Tem jeito para fazer? Eu, inclusive, Lu, queria te dizer, quando tu dissesse isso, quando eu fui vereadora, eu fiz a lei do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que está em vigor até hoje. É o conselho que funciona até hoje na cidade de Porto Alegre. No teu primeiro mandato. No meu primeiro mandato. Foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que foi com muitas mulheres. Aqui estou me lembrando da Alicia Pérez, da Ene de Bax, da Télia Negrão, que a gente convive até hoje, assim, das mulheres, Denise Dora, nossa, Miguelina Vecchio, do PDT, direção do PDT. Mulheres maravilhosas que a nossa cidade, né, produziu, assim, e que estavam ali nos ajudando a legislar. E é assim, uma de mãos dadas com a outra. Bom, a Constituição de 88, a Constituição Democrática, ela, de uma certa forma, ela não abordou essa questão das mulheres na vida política do país. Então, nós ficamos com uma lacuna, porque a representação ela foi movida muito por poder econômico. As mulheres têm menos poder econômico. Poder partidário, as mulheres têm menos poder partidário. Então, as leis que nós fomos fazendo ao longo dos últimos anos, como, por exemplo, a lei que determina 30% das vagas de candidatura para mulheres, ajudaram as mulheres a serem candidatas, mas não ajudaram as mulheres a chegarem nas eleições. Começou a mudar na eleição passada, nós estamos agora com uma legislatura na Câmara dos Deputados, que é o maior número de mulheres em toda a história do Brasil. Somos 91 mulheres, 92 hoje, porque uma suplente assumiu essa semana. Bom, por que nós chegamos a um número maior do que em outras legislaturas? Porque nós passamos a ter uma parte do fundo partidário para a campanha das mulheres. Isso fez diferença. Toda a diferença. E também as propagandas de televisão e de rádio, enfim, elas precisam ter um percentual destinado para as mulheres. Termos na lei essa garantia já está começando a fazer a diferença. Mas a gente tem tentado, no Parlamento Brasileiro, mas não conseguimos aprovar ainda, uma lei na qual a gente tem um número de cadeiras que faça com que todos os estados tenham representações em Brasília, porque tem vários estados que não tem nenhuma mulher na bancada federal. E todas as câmaras municipais tenham pelo menos uma mulher eleita. Em que status está essa discussão? Muito difícil. Nós já chegamos a perder por 2 votos. Volta para a pauta e nós perdemos por 1 voto, perdemos por 2 votos. Mas isso é algo importante, que a gente tenha um número de cadeiras. E no caso de um estado que nenhuma mulher seja eleita, ou que seja ao contrário, digamos, que nenhum homem seja eleito, a garantia é de que a última vaga cai aquele que estaria eleito e sobe a mulher do mesmo partido que fez mais votos. Então, nós, mulheres na Câmara dos Deputados, atuamos através de uma bancada feminina que vem desde o período da Constituinte. Para ter ideia, na Constituinte ela se chamava Lobby do Batom, né? E elas eram um punhado de mulheres, eram bem pouquinhas. Esse ano passado, nos 35 anos da Constituição, eu cheguei, como secretária da mesa, eu chamei todas as mulheres atuais deputadas para ficarem no mesmo lugar que aquela bancada do Lobby do Batom e fazermos uma foto comemorativa. E assim, olha, nós somos praticamente 8 vezes mais hoje do que no período constituinte. Mas aquelas mulheres, a começar por Benedita, realmente foram muito lutadoras. No entanto, o ambiente político continuou sendo extremamente masculino e segregador. Falando sobre pautas de mulheres ainda, quais são as tuas perspectivas de entregas futuras para as mulheres? Como é que tu vê as necessidades das mulheres daqui para frente? Onde é que tu pretende atuar nisso, Maria? Como é que tu está vendo o futuro das mulheres? Bem, eu sou pré-candidata a prefeita de Porto Alegre e, portanto, eu tenho pensado muito em uma cidade boa para as mulheres como uma cidade boa para todas as pessoas. E, em termos de propostas, eu já fiz várias reuniões
em todos os bairros, em todas as comunidades, e também reuniões específicas com mulheres, porque a gente gosta também de estarmos entre nós. É a primeira vez que há uma chapa concorrendo com 2 mulheres. Perfeito. Eu tenho uma colega vice, né, pré-candidata vice, Tamires Filgueira, e é uma mulher negra, e eu me sinto extremamente feliz de poder contar com essa força que é transformadora de carregarmos juntos ideias conectadas com a vida real das pessoas. Então, todas as propostas que eu tenho elaborado com o Tamires para a cidade de Porto Alegre são propostas que pensam na qualidade de vida das pessoas a partir da qualidade de vida da mulher. Desde o ônibus, que precisa voltar a ter qualidade em Porto Alegre, não pode continuar quebrando no meio do caminho, e isso se faz voltando a ter um tempo de rodagem do ônibus de 10 anos, e não 14 ou 17 anos, como passou a ser agora. Com fiscalização sobre o horário que o ônibus passa, para ele cumprir o horário, porque as pessoas ficam muito tempo na parada esperando. É muito difícil. Com segurança e monitoramento dos ônibus e também do transporte por aplicativo, no sentido de oferecer segurança a quem está dentro desse veículo contra violências de todo tipo, roubos, assaltos, toda a violência, mas também os crimes de ordem sexual que as mulheres sofrem. Então, temos uma série de aplicativos voltados à maior segurança da mulher para chamada imediata e mobilização da Guarda Municipal. A Guarda Municipal ajudando no trabalho da Patrulha Maria da Penha, contribuindo para que as mulheres que estão com medidas protetivas sejam atendidas, qualificando casas de apoio a mulheres vítimas de violência e trabalhando a autonomia da mulher a partir da renda. Porque, no fundamental, a gente precisa ter o próprio dinheiro no bolso, a mulher tem que ter a própria renda para ela conseguir ter autonomia e fazer a sua vida, seguir a sua vida e ir adiante. Isso, para mim, é algo fundamental. Agora, além disso, a creche. E o turno integral. Porto Alegre tem um déficit hoje de cerca de 6.000 vagas na educação infantil. Só de crianças, Lu, que foram pedir a vaga. Mães ou avós que bateram na porta da creche no ano passado e que ficaram sem porta na cara, não tiveram vaga. Fora as que nem chegaram lá, que nem foram buscar. Sem a vaga na creche, é muito mais difícil para a mulher assumir uma carreira, assumir uma profissão e trabalhar, e, portanto, a família fica mais empobrecida. Essa cidade precisa, portanto, criar vagas para as crianças nas creches. Eu pretendo trabalhar essas vagas, criar essas vagas, ampliando as condições de atendimento que as atuais creches têm. Então, vou verificar com cada uma que é conveniada, e também as municipais, e também as estruturas do Estado, as escolas do Estado, que tenham salas de aula em aberto, para, com o mesmo corpo administrativo, construir outras possibilidades daquela escola atender mais crianças. Porque atender as crianças... Dentro da rede que já existe. Dentro da rede que já existe. Claro, vai ser necessário, com o tempo, ampliar a rede. Mas eu sei que eu vou chegar numa prefeitura, se a população me escolher, e a minha Tamires, eu vou chegar e vou ter que fazer um diagnóstico mais fino de tudo que está acontecendo. E, portanto, neste momento, eu penso em ampliar a partir das que existem. Mas eu quero preparar a cidade ao longo do primeiro ano, para, a partir do segundo ano, já termos outras alternativas, concluindo, inclusive, as obras de creches do governo federal que vieram para Porto Alegre e são obras inacabadas, que estão nos bairros ali estragando. Começaram, levantou paredes e não terminou. E as crianças daquelas comunidades sem a creche. As mães sem onde levar as crianças. Então, esses aspectos eu acho que são importantes. No plano da mulher ainda, a saúde precisa melhorar. O preventivo do câncer, o tempo que o exame chega. Então, eu tenho pensado muito que nós precisamos ter em cada unidade de saúde, cada unidade básica, um dispositivo, um espaço diferenciado de atenção à saúde da mulher naquilo que é característico. E criar uma rotina, né, com as equipes de saúde da família, de atenção para verificarmos aquelas que estão fazendo o pré-natal adequadamente, aquelas que estão com a mamografia atrasada, quando será agendado. Eu acho que a gente pode fazer isso, unificando, inclusive, os sistemas. Em geral, é a mesma família que é atendida no CRAS, na unidade de assistência social, na unidade básica e na escola.
Então, nós temos que ter uma sincronia e uma sintonia entre estes órgãos, trabalhando junto no território. O território das comunidades tem que ter prefeitura. Não me interessa só fazer uma gestão no centro. Me interessa colocar a gestão dentro das comunidades a partir de 4 eixos: assistência social, saúde, educação e segurança. O olhar para a mulher, ele é sempre universal, né? Ele é sistêmico, não é um ponto único, né? E a gente está vindo aí de uma catástrofe climática que deixou todos nós muito abalados. E a nossa cidade também profundamente comovida, além de passar por uma situação muito complicada de realocação dessas pessoas, de um olhar diferente para a questão do meio ambiente, a questão do clima. Como é que tu está vendo isso, Rosário? Isso está na tua pauta, está no teu radar? Tá, olha, é algo que nós precisamos resolver com segurança, porque mesmo as pessoas que chegam, voltam para casa, não é 1, 2 ou 3, eu já ouvi em muitos bairros da cidade, nos últimos dias, começa a chover, meu coração aperta. Eu tenho medo do barulho da chuva. Essa cidade não está tranquila, porque ela sabe que ela não está segura. E ela não esteve segura. Mesmo quando pensava que estaria segura, ela não esteve segura. E isso me incomoda mais do que tudo, porque não se trata de procurar quem é culpado, mas a responsabilidade de cada uma tem que ser aferida. E, de fato, toda a área técnica, todas as pessoas mais conhecedoras indicam que a falta de manutenção na rede de proteção e um sistema forte, robusto, de diques, de muro, de bombas d'água, não ter feito a manutenção é algo que, nossa, é uma coisa de muita responsabilidade, porque tudo que as pessoas tinham dentro de casa. O que tem também, nesse período, nós ainda não superamos. Eu acho que a gente ainda tem vai demorar muito tempo para superar tudo isso. Mas, em imediato, é preciso redesenhar, analisar tecnicamente, recuperar o sistema. Todas as bombas d'água dessa cidade, em todas as casas de bomba, têm que estar funcionando, têm que ser testadas. Já deveriam ter sido, inclusive, testadas. Eu me preocupo, porque a gente tem alertas sobre chuvas potentes no próximo período. Então, isso não é uma coisa para fazer depois da eleição. Eu estou me propondo a fazer, mas eu não tenho poder de fazer agora. E essa é uma questão emergencial mesmo. Já deveria ter sido feita antes da tragédia. Porque, na verdade, nós tivemos, em setembro do ano passado, as águas já chegando além do limite do cais, aqui em Porto Alegre. Tivemos em fevereiro desse ano, quando teve aquele apagão enorme na cidade. Tivemos depois em maio, e aí mais de 30 dias para saírem. Então, as bombas d'água têm que estar funcionando de imediato. Não é nem de esperar processo eleitoral. É a responsabilidade objetiva que existe hoje de quem está no lugar onde tem que realizar ações preventivas. Do meu ponto de vista, é tarefa prioritária criar um consórcio metropolitano, criar o Comitê de Bacia do Guaíba, para as cidades todas que estão margeadas pelo Guaíba, e esses afluentes que chegam até aqui, Rio dos Sinos, Gravataí, esse conjunto que vem aqui, o Jacuí, a gente começar a ter diálogo entre prefeituras para nos prevenirmos conjuntamente. Ao mesmo tempo que recuperar diques, casas de bomba, melhorar o sistema, estendê-lo para a Zona Sul, porque tu vê, Lu, ele só vai como sistema de proteção até o Menino Deus. Né? Ele tem que ir mais longe. A nossa Zona Sul ela está totalmente desprotegida. E recuperar matas ciliares, por exemplo, os nossos arroios em Porto Alegre, eles praticamente não têm mais mata ao redor. Então, é o arroio Areia, é o arroio Moinho, é o arroio do Salso. Estes arroios que passam pelo meio da cidade, eles também alagam as casas. Tem que fazer um investimento nessa cidade muito sério, em saneamento básico, em pluvial. E eu pretendo recriar o Departamento de Esgotos Pluviais, o DEP, que foi extinto no governo anterior a este. Este manteve a extinção. E dar ao DEMAI as condições também de fazer o seu trabalho pela água, né? Pela água limpa que tem que chegar em casa. Mas ao DEP o trabalho de esgotos pluviais e de drenagem da cidade.
E como tu disseste que há essa dimensão que é sistêmica, eu creio que trabalhar com o DMLU, o tratamento de resíduos, é fundamental. Seja para recuperar as unidades de tratamento e gerar renda adequadamente, seja porque tudo que a gente não recicla acaba de um modo ou de outro sendo jogado, Lu, dentro desses bueiros e criando o assoreamento. E isso não está certo, isso não é sustentável. Então, sustentabilidade ambiental, cuidado com as árvores, com os parques, jamais permitir que aconteça o que aconteceu com o Parque Marinha, gente. Com o Parque Harmonia. O Harmonia. O Marinha também tem sofrido, mas eu me refiro, de fato, ao corte das árvores no Parque Harmonia, que praticamente não é mais um parque, né, no conceito que a gente tem. Porque ele perdeu árvores, perdeu cobertura verde. Toda vez que se tira uma árvore, nós vamos ficar mais sujeitos ao aquecimento global, diminuirmos a qualidade do ar, nós vamos viver com maior precariedade. Esse olhar ele é bem importante, né? A gente falou sobre as questões das mulheres, a gente falou de meio ambiente, falou das tuas pautas, e nós temos 30 anos de história. Deixei alguma coisa descoberta? Tu gostaria de falar conosco um pouquinho sobre mais algum outro projeto da Maria que a gente não abordou aqui? Para que as pessoas conheçam essa trajetória. Bom, esse projeto, por exemplo, das matas ciliares ao redor dos arroios, eu apresentei com um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Então, os projetos que eu apresentei na Câmara dos Deputados, que aprovei, esse ainda não foi aprovado, para um estudo nacional e recursos federais para apoiar no Brasil inteiro, preventivamente. Eu realmente quero, eu apresentei também um projeto com esse sentido, trabalhar a formação esse voluntariado que mostrou sua força linda. Eu quero que a gente organize e trabalhe preventivamente também. Então, eu fico pensando, se a gente não pode fazer treinamento, organizar comunidades, fazer como outros países fazem, o Japão faz isso, a China faz isso, os Estados Unidos faz, sabe, nos proteger nos momentos de emergência, em todos os sentidos, e o voluntariado rapidamente se mobilizar, inclusive a serviço dos outros estados. As pessoas indo lá ajudar. Acho que isso é bacana. Eu diria de mim ainda assim, um olhar sobre esses povos indígenas que a gente vê, essas pessoas indígenas nas nossas ruas, as regiões de quilombo da cidade, os negros e negras. E eu diria que nos meus sonhos, essa cidade vai cuidar das suas pessoas. Eu quero realmente que seja uma cidade de desenvolvimento, de tecnologia, de oportunidades, de estudo, para que toda mãe olhe seus filhos assim, diga, essa oportunidade foi dada. Esse é o sonho de Porto Alegre, da Maria? Sim. Sim. Toda mãe olhar o filho e saber, filha, as oportunidades que pode oferecer a ele com apoio público. Não só como da sua garra, porque mulherada tem garra, mas precisa de apoio público. Muito lindo. As mulheres que sentam aqui são referências de muitas outras mulheres. E eu vou encerrando um ciclo sempre perguntando quais são as mulheres na política ou fora dela que são referência para a Maria, que inspiram a Maria, né? Essa tua trajetória. Benedita da Silva, foi governadora do Rio e uma mulher lá da favela, Chapéu Mangueira, né? É minha amiga, tenho a honra de chamá-la de irmã. Ela fez 80 anos, eu tenho 57, mas ela diz que eu sou irmã gêmea dela e eu sou. Meu coração é dela, assim, dela é meu, somos amigas de verdade. Eu aprendo muito com ela. Dilma Rousseff, de quem eu fui ministra, aprendi muita coisa com Dilma sobre olhar aquilo que tem que ser feito na gestão pública e saber que tem pressa de resolver e fazer da melhor forma possível e não ter medo. Não ter medo de fazer o que precisa ser feito pelas pessoas. Dilma, Benedita. Olha, vou falar assim, Nise da Silveira. Nise da Silveira, uma psiquiatra que no seu tempo acreditou que a cura das pessoas se dava pela arte, pela cultura. Eu acredito na arte, na cultura. Clara Nunes, Bete Carvalho, Mulheres do Samba, porque elas foram pioneiras em jogar o samba, mas também por trazerem as religiosidades diversas. Maria Bethânia. Sei lá, são pessoas que me inspiram, mas também eu sou uma pessoa que eu me encanto muito com as meninas.
Então, quando eu olho para o mundo e vejo que uma das pessoas que recebeu, né, o prêmio Nobel foi Malala, a mim me encanta, porque ela só queria tão somente que as meninas estudassem. E ela enfrentou um regime de opressão. Então, me inspira quando ela fala que um livro transforma, né? Um livro, uma criança, um lápis, tem a força transformadora. Minha mãe e todas as mães. E, de uma certa forma, as pessoas que me ensinaram aqui nessa cidade da existência do orçamento participativo, as educadoras, as mulheres que, na periferia de Porto Alegre, elas enfrentam todos os dias as barras, sabe? Quando basta olhar para elas e conversar com um pouquinho, e a gente vai ver quantas ideias sobre uma cidade melhor um país melhor, passa pela cabeça das mulheres. Basta dar poder a elas. Então, elas me inspiram, todas. A gente se inspira. Que lindo. A gente falou tanto sobre trabalho. Existe janela para lazer na vida da Maria? A tua agenda está bastante corrida. Tu consegue dar um tempinho para ti, para cuidar de ti, para cuidar da saúde, para fazer um exercício, para ouvir uma música? Ah, meu Deus, então. Pois é, menos do que eu gostaria até, mas é o que eu gosto de trabalhar também, sabe? Então, trabalhar para mim um prazer. O meu trabalho é... Já pensou, tu? É um trabalho pelo qual eu luto para poder... né, me colocar à altura daquilo que as pessoas confiam em mim. Então, para mim é um prazer também trabalhar. Ele não me incomoda. Mas eu gosto de muitas coisas outras. Eu gosto de plantar. Gosto. Eu já tenho um araçá, uma pitangueira, uma ameixeira, um limoeiro. Apesar de ser um pátio muito pequenininho. Eles ficam brigando pelo sol, mas estão lá. Comprei 2 manacás da serra, porque eu acho assim a flor mais linda e a planta mais linda que tem. Estou cuidando deles e gosto de pintar, desenho. Gosto muito de desenhar, muito mesmo, gente, muito. Acho que essa expressão pelo traço é uma coisa que me inspira. Gosto de ouvir música, de ver... Né, qual é o tipo de música que a Maria ouve? Eu gosto de música popular brasileira e eu sou uma mulher do samba. Eu não pareço uma mulher do samba. Eu achei a tua referência toda mulher do samba. Eu sou a própria. Aliás, eu fiz o seguinte, eu sou autora das leis de valorização do samba do Brasil, que colocaram o samba como patrimônio imaterial, e as escolas de samba e o carnaval. Ou seja, eu gosto de cultura popular. Pode me convidar. Pode me convidar para o samba que eu tô. Tá dentro. Tô dentro. Muito bem, gente. Nós estamos chegando para o final do nosso encontro, que está sendo uma delícia. Adorei conversar contigo. Pessoal, se vocês gostaram deste conteúdo, deixem o seu like. Se acharem que mais alguém pode ter interesse por este material, compartilhem. Deixe seu comentário. Maria, agradeço imensamente a tua gentileza de estar aqui, dividir a tua trajetória com a gente. Se quiser deixar uma mensagem final para o nosso público, fica à vontade. Minha mensagem é: amem muito, cuidem-se muito, gostem de si, valorizem o que são. Saibam que a conquista de ser quem cada uma é e de se transformar também e poder buscar o que mais se quer ser em todos os campos da vida é uma conquista que oferece um prazer imenso. E sintam-se plenas, sintam-se com o poder de transformar suas vidas e governá-las. Ninguém diz para a gente como a gente deve ser. A gente decide e se comanda e pode participar de igual para igual em tudo que existe no mundo. Competência é o que a gente tem, mas a gente tem também muito amor e um sorriso. Né? Obrigada, eu adorei estar aqui contigo. Adorei. Obrigadão. Gente, até a próxima. Obrigada.